Isaías capítulo 42, verso de 1 a 9 por enquanto. Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Porei nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça. Não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que estabeleça a justiça na terra. Em suas leis as ilhas porão sua esperança. É o que diz Deus, o Senhor, aquele que criou o céu e o estendeu, que espalhou a terra e tudo que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Eu, o Senhor, o chamei para a justiça. Segurei firme a sua mão. Eu o guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Amém. Senhor nosso Deus, amado Pai, nós precisamos que o Teu Espírito Santo, Pai, que habita em nós e habita no nosso meio, possa revelar a verdade do Evangelho aos nossos corações nesta noite. Para que nós possamos, ó Deus, conhecer o ministério de Cristo, sua obra e sua ação poderosa nas nossas vidas, possa trazer cura nos nossos corações, possa trazer salvação às nossas vidas e que nós possamos, ó Deus, sermos gratos por aquilo que o Senhor é e pelo que o Senhor tem feito e fará nas nossas vidas. É em nome de Jesus que nós clamamos. Amém. Amém. Irmãos, esse texto de Isaías, falando do servo do Senhor, ele faz parte, de todo o capítulo 42 e de várias profecias de Isaías, quando fala, Isaías acho que é o profeta que traz mais profecias diretamente ligadas ao Messias, diretamente ligadas a Cristo. E esse capítulo 42, em especial esse texto que nós lemos, ele fala especificamente do Messias e a sua obra e o seu ministério, de forma como ele realizaria esse ministério aqui. Ele vai trazendo aquilo que Jesus, o Messias, iria realizar, de que forma ele iria realizar, que tipo de ações, qual era o caráter desse ministério. Nós vamos ver depois lá no Novo Testamento, em Mateus, esse texto sendo citado e há outras citações dele. E esse capítulo todo, se você observar mais para frente um pouquinho, você vai ver que ele traz também um cumprimento de uma profecia que já é escatológica, quando então o Senhor virá para julgar os povos. Ele vai trazendo essa revelação progressiva do ministério de Jesus, de como ele vem e realiza o seu ministério, e depois quando ele vem e julga esse ministério. E o interessante é que esse texto e o servo do Senhor, ele também é interpretado e pode ser visto como o próprio Israel. Porque o Israel de Deus, o Israel, o povo escolhido, ele também foi chamado para ser luz às nações. Ele também foi chamado para ministrar aos povos. Mas esse Israel ideal, que a palavra traz, jamais existiu e jamais existirá, a não ser na pessoa do próprio Cristo, que é o verdadeiro Israel, como a palavra diz. E mais para frente, se você vê lá no verso 18, aí ele começa a falar no mesmo, para você ver como a profecia e como Isaías junta essas duas coisas. A partir do verso 18, ele continua falando de um servo, mas aí ele já está falando do servo real de Israel. Veja o verso 18. Ouçam surdos, olhem cegos e vejam, quem é cego senão o meu servo, e surdo senão o mensageiro que enviei? Quem é cego como aquele que é consagrado a mim, cego como o servo do Senhor? Você viu muitas coisas, mas não deu nenhuma atenção. Seus ouvidos estão abertos, mas você não ouve nada. Foi do agrado do Senhor, por amor da sua retidão, tornar grande e gloriosa a sua lei.
Mas este é um povo saqueado e roubado, foi apanhado em cavernas e escondido em prisões, tornou-se presa, sem ninguém para resgatá-lo, tornou-se despojo, sem que ninguém o reclamasse, dizendo, devolvo. Aí ele continua. Ou seja, ele traz a primeira revelação do papel daquele povo, da nação de Israel, de como ele deveria ser, porém revelando aquilo que seria o ministério e a ação prática de Jesus, e depois ele traz aquilo que é o Israel naquele momento, naquela realidade que ele estava vivendo. E quando a gente olha para esse texto, a gente vê logo no verso 1, né, o profeta falando a respeito do seu escolhido, né, e ele fala a respeito, né, e um texto que é citado lá depois no batismo de Jesus, verso 1, eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer, porém nele o meu espírito. Da onde você lembra esse texto aqui? Lá no Novo Testamento. Te lembra de alguma passagem? Quando Jesus é batizado, o que acontece? Desce sobre ele o quê? Uma pomba, o Espírito Santo em forma de pomba, e uma voz do céu diz o quê? Em quem me comprazo, ou em quem tenho prazer, ou em quem tenho alegria. Então, começando justamente naquilo que é ali a inauguração do ministério de Jesus. A partir do verso 2, ele vai dizer, não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas. E o que é isso? Nós vamos ver daqui a pouquinho lá Mateus citando esse texto, e também o verso 3, falando a respeito da ação de Jesus e do seu ministério que não traria nenhum tipo de glória ou nenhum tipo de ação dentro do padrão humano. Qual era o padrão humano? De um rei, de alguém que toma poder, de alguém que liberta, é ir para as ruas, ir para as praças. Né? Se fôssemos hoje comparar com a política, com a questão da nossa realidade, é ir para os discursos. É ir para o povo. Enquanto que Jesus não buscava glórias humanas. E depois ele fala do caniço rachado. Verso 3. Não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça. E eu queria que nós parássemos um pouquinho aqui. E pensássemos o que representa isso. E a gente vai ver no contexto lá do Novo Testamento, citando esse texto, o que traz no ministério de Jesus essa ação de não quebrar a cana, né, o caniço rachado, e de não apagar o pavio fumegante. Vamos dar um pause e vamos continuar. Depois ele continua e começa a apontar para a cruz e para o ministério mediador de Jesus. Verso 4. Não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que estabeleça a justiça na terra. Em suas leis, as ilhas porão sua esperança. Fala da unidade com Deus no verso 5. No verso 6. Eu, o Senhor, o chamei para a justiça. Segurei firme a sua mão e o guardarei. E farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios. Esse texto é citado e lembrado lá por Simeão, quando Jesus ainda bebê é apresentado no templo. E em seguida o verso 7, para abrir os olhos aos cegos, para libertar da prisão os cativos, para livrar do calabouço os que habitam a escuridão. Quem é que cita esse texto? Ou bem parecido? Jesus, né? Lá em Lucas, na sua primeira mensagem na sinagoga, ele cita esse texto complementando, que na verdade é um texto lá de Isaías também, mais para frente, o 62, se eu não me engano, falando de apregoar o ano aceitável do Senhor. Mas vá lá para Mateus, agora, capítulo 12.
Mateus capítulo 12, verso 15. Mateus 12, 15. Sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar. Sabendo disso o que, irmãos? O que acontece antes aí é que há uma discussão a respeito do sábado, se era lícito ou não curar no sábado, e eles começam a discutir com Jesus acerca do sábado, e Jesus então cura o homem da mão ressequida, que vocês conhecem. E então alguns fariseus saíram, o texto diz, e foram conspirar para matar Jesus, né? Conspirar como fazer, planejar a morte de Jesus. E aí o verso 15, então, Jesus, né, o texto falando, Jesus sabendo disso, sabendo que eles estavam conspirando para o matar. Sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar, muitos o seguiram, e ele curou todos os doentes que havia entre eles, advertindo-os que não dissesse quem ele era. Isso aconteceu para se cumprir o que fora dito por meio do profeta Isaías. Eis o meu servo a quem escolhi, o meu amado em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito e ele anunciará justiça às nações. Não discutirá, nem gritará, ninguém ouvirá sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória à justiça. Em seu nome as nações porão sua esperança. Citando o texto de Isaías que nós lemos. E, irmãos, quando a gente vê aqui, por que para que se cumprisse? Porque Jesus disse para eles, não contem para ninguém, não falem quem eu sou. Porque aqueles que foram curados estavam recebendo a revelação de quem Jesus era, de que ele era o Messias. E ele disse, não falem, fiquem quietos, porque Jesus não queria receber as glórias humanas. O ministério dele não estava baseado nas glórias humanas, naquilo que as pessoas poderiam declarar a respeito dele. E ele sabia que isso iria acontecer. Mas aí vem essa segunda afirmação do texto a respeito do ministério de Jesus e da forma como ele olha para as pessoas, dizendo que ele não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio fumegante. O que é um caniço rachado? É uma cana, né? Todo mundo conhece aquele bambu. Aqui eu conheço como bambu, o cana. E a cana era usada na época do texto aqui para quê? Para a sustentação de algumas residências, de algumas casas, de tendas. Era usada para a confecção de flautas, fazendo furos. Agora, para que serve uma cana rachada? Rachou a cana. Para que ela serve? Tu já viu um bambu rachado? Você bate no chão, ele bate, não presta para nada. Para fazer fogo. Ele não serve, mas o fogo do bambu é ruim ainda. Que ele não pega, ele começa a queimar e apaga. Não dá fogo, né? Então, a cana rachada, ela não serve para nada, ela perde a utilidade, ela perde o valor, não serve mais para música, para flauta, não serve para sustentação, não serve mais para absolutamente nada, a não ser esmagada, triturada, jogada fora. E o que era o pavio fumegante? O pavio fumegante era aquele pedacinho de tecido, de linho, que era enrolado, trançado, colocado, né, na lamparina, banhada no óleo, no azeite, e onde se punha fogo. E quando aquele pavio ia queimando, 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 quando chegava no fim do pavio, ele ia se apagando e o que ficava? Só uma brasazinha e fumaça. Já viu o pavio quando apaga, o que acontece? Fumaceira que sai, né? Queima um pano qualquer para você ver. Começa a sair uma fumaça fedida, danada, quando o fogo vai se apagando, fica só a brasinha e sai uma fumaça que só incomoda, não serve para mais nada também. Só para espantar mosquito. Não serve para mais nada. E aí o que Jesus aqui está trazendo, irmãos? Que diferente da sociedade, diferente da forma como nós agimos e de como a maioria das pessoas pensa e age, aquele que para os nossos olhos não serve mais, aquele que para os olhos da sociedade pode ser descartado, aquele que
não serve, não se aguenta nem de pé mais, não se sustenta mais, está rachado, quebrado, ferido, machucado. O texto diz que Jesus não joga ele fora, não esmaga. O texto diz que Jesus veio para curar aquele que só faz fumaça. Jesus veio para restaurar e trazer de novo fogo naquela vida. E hoje, quando as circunstâncias da vida da igreja sempre nos trazem a lembrança e a mensagem de santidade, né, e sempre é a mensagem de confronto a respeito de uma vida santa, daquilo que é a igreja, a diferença da igreja para a sociedade, o grande risco que nós corremos é muitas vezes esquecermos daquilo que para mim é uma das faces, né, ou uma das características mais lindas da vida, do coração e da ação de Jesus, que é o seu ministério baseado na compaixão, no amor. E muitas vezes nós olhamos para uma sociedade tão deturpada, tão torcida, tão ímpia, e a mensagem que o Espírito Santo tem nos trazido constantemente, nos confrontando a respeito disso. Mas muitas vezes nos esquecemos de olhar para esse Jesus que olha para nós, e olha para aquilo que são as nossas feridas e as nossas rachaduras, e olha para nós como uma cana, como um bambu rachado. E Ele olha para a gente com compaixão. A ação de Jesus não é como uma sociedade que esmaga e joga fora. É aquele que olha e se preocupa e quer tratar das suas rachaduras, das suas feridas, daquilo que machucou o seu coração, daquilo que tem te incomodado, daquilo que tem te bloqueado, daquilo que tem feito com que você não desenvolva a sua fé. Jesus está olhando, Jesus está dizendo para você nessa noite, que você é essa cana rachada, quebrada, mas que Ele está aqui, e Ele quer tomar você nas mãos, Ele quer tratar do seu coração. Ele quer tratar da sua vida, assim como Ele tratou de Zaqueu. Quem era Zaqueu para aquela sociedade? Era uma cana rachada. Um homem odiado pela sociedade, um homem que para a sociedade não valia nada. Para o povo judeu não valia nada, era um traidor. Onde ninguém queria, Jesus olha para ele com um olhar de quê? De compaixão. E trata daquele homem, e vai até aquele homem, vai até a casa daquele homem, e trata e cura. Jesus fez a mesma coisa com Mateus, o autor deste evangelho. Porque Mateus também era um coletor de impostos, alguém também que a sociedade não queria muito perto, não via com bons olhos. E o que Jesus faz? Vai até lá e traz Mateus. E trata do coração de Mateus. E Jesus faz a mesma coisa com aquela mulher adúltera, que as pessoas chegam, jogam aos pés dele, né, para julgá-lo, para tentá-lo, para prová-lo, com pedras nas mãos. A lei diz que a gente deve apedrejá-la, porque ela é adúltera. Uma mulher ferida, rasgada, quebrada. E o que Jesus faz com ela? Esmaga? Jesus trata. Jesus trata daquele coração, Jesus trata daquela vida. E fala para aquela mulher, vai em paz. Ninguém te condenou, nem eu te condeno. Não, vai, não peques mais. Jesus trata dos nossos corações, trata das nossas feridas. Quando Jesus vê aquele cortejo fúnebre, com a mãe chorando a morte do seu filho, seu único filho, e Jesus com o seu cortejo de pessoas alegres, que haviam recebido dádivas e milagres, estão festejando e dão de cara com outro cortejo, com aquela mulher machucada, ferida, arrasada pelo luto, pela morte, pela tristeza da perda de um filho. O que Jesus faz? Se compadece dela. Ele vai até lá, toca, né, no esquife, toca na alça daquele caixão. Algo que para a sociedade era como que se Jesus estava ali cerimonialmente tornando-se impuro, e como profeta ele não poderia fazer isso. Mas como alguém que tem compaixão, ele toca naquela alça, falando para aquela mulher, eu me compadeço de você.
E eu quero estar aqui contigo. Eu quero sentir a sua dor. E não me incomoda o que as pessoas hoje, nesse momento estão pensando, mas eu quero estar contigo. E ressuscita aquele rapaz. Jesus tratou daquele coração, assim como tratou daquela mulher que chegou aos seus pés, chorando, derramando lágrimas, enxugando com seus cabelos e derramando um perfume sobre ele. Uma mulher certamente ferida pela vida, mas que havia recebido esse amor e esse carinho de Jesus, esse tratamento, e explode de gratidão. Irmãos, eu não sei quais são as rachaduras das nossas vidas, eu sei da minha. Eu não sei quais são as rachaduras que têm atormentado você. Quem sabe você tem uma rachadura lá nas suas emoções, causada por circunstâncias familiares, quem sabe por circunstâncias da vida, por decisões erradas, por pecados cometidos, por erros. E você tem uma rachadura e você sente talvez incompleto, incapaz, ferido, machucado. Mas Jesus hoje está dizendo para você, eu não esmago a cana rachada. É só colocar-se nas minhas mãos que eu vou tratar de você. Quem sabe no seu casamento há uma ferida, há uma rachadura, há algo que precisa ser tratado e Jesus está aqui para tratar de você e Ele quer começar a te tratar hoje. Quem sabe um amigo, quem sabe uma mágoa, quem sabe um perdão que precisa ser estendido hoje, quem sabe um perdão que precisa ser recebido, mas quais são as rachaduras? Eu não sei, eu não conheço a história de vida, a sua história de vida, mas eu sei que certamente todos nós temos as rachaduras que a vida nos causa, as feridas que as vidas nos trazem, os traumas que a vida nos deixa. Mas Jesus quer tratar de cada um deles, com seu poder, com sua compaixão e com seu amor. Irmãos, eu quando estava estudando esse texto, não pude deixar de lembrar da história do meu primo, que já contei parte dela aqui. Não sei quem é que vai lembrar. Mas eu tenho um primo que é um pouco mais velho que meu irmão, né? Estaria hoje com 30 anos. E esse meu primo é fruto de um estupro. A mãe dele não sabe quem é o pai, ela foi estuprada e engravidou. E ela, muito jovem, não soube lidar com isso. E esse menino jamais recebeu o carinho adequado. Sempre foi tratado e sempre que se olhava para ele, se lembrava da violência que se foi submetido. Sempre que olhava para ele, a mãe lembrava daquele trauma, daquilo que havia passado. Aquele menino era a lembrança da dor. E esse menino foi crescendo. E minha tia casou de novo. E aquele que deveria então assumir o seu papel como pai desse garoto, abusa sexualmente dele. E esse garoto revoltado, já aí com seus 12 anos, 13 anos, começa então a ir para a rua, começa a se envolver com drogas, só chega em casa para dormir, sai da casa da mãe, enfim, vai viver na casa da avó que ainda o acolhia, começa a cuidar de carros, começa a cometer pequenos roubos e vai crescendo. Aparecia lá em casa, em Curitiba, que ele é de outra cidade, é de Paranaguá, do nada. Se envolve com um travesti, vai morar com essa travesti, pega o vírus HIV, se separa da travesti, é preso por roubo, por tentativa de homicídio. Essa é a vida desse rapaz, sem nenhuma esperança, sem nenhuma perspectiva, sem nenhuma chance. E ele sai da cadeia, se junta com uma outra garota, filha de um médico,
de Paranaguá, de uma família de boa condição financeira, e essa menina vai para a rua com ele usar drogas, e os dois vão viver juntos, e a menina pega o vírus dele, e os dois continuam juntos, e a doença então começa a tomar conta daquele garoto, que nessa altura não é mais um garoto. E aí o que acontece com essa vida que, aos nossos olhos e aos olhos da sociedade, é só uma cana rachada que não presta para nada, pronto para ser jogada fora, para ser esmagada, para ser trancada, esquecida. Jesus se apresenta para aquele menino. E aquele rapaz conhece o amor de Jesus. E aquele rapaz, sem forças para se manter de pé, porque já estava doente, saía pelas ruas da cidade, procurando pessoas jogadas, e colocava pessoas com o dobro do peso dele nos seus ombros, e levava até os postos de atendimento, até os locais de ação social, levava para comer. Chegava muitas vezes quase desmaiando, com aquelas pessoas nos seus ombros. Ele acordava de manhã, às 4 horas da manhã, e ia para a fila do SUS, para pegar cartões de consulta para os idosos, para que eles não precisassem estar lá às 4 horas da manhã. Um menino que jamais recebeu absolutamente nada da sociedade, jamais recebeu uma mão estendida, um gesto de amor, de carinho, mas quando o Senhor Jesus entrou na vida dele, ele entendeu tudo. Ele foi tratado, restaurado. E morreu com os braços estendidos ao céu, no colo da sua mãe, dizendo: o Senhor está me chamando. E foi embora. Deixou a sua namorada, a sua esposa, a menina que vivia com ele também doente, mas convertida. E hoje ela está casada e tem 2 filhos, que não têm o vírus. Ela é casada com outro homem que também tem o vírus. Mas hoje é uma menina que serve ao Senhor, fruto de uma vida dessa, de uma vida que nós poderíamos dizer desgraçada, de uma vida moída, cheia de rachaduras, cheia de brechas, cheia de doenças, cheia de maldições, sejam hereditárias ou proferidas por pessoas. Tudo que é maldição, que era possível existir, estava na vida desse garoto. Mas quando ele se sentiu como essa cana e se colocou nas mãos de Jesus, o que Jesus fez com ele? Curou e tratou. Jesus quer tratar dos nossos corações, irmãos. Jesus quer tratar das nossas vidas. Jesus quer nos curar. Mas o Senhor fala também, o Evangelho também nos fala que Jesus não apaga o pavio fumegante. Irmãos, e um pavio fumegante, ainda que fumegante, resta nele alguma brasa, um resquício do fogo. E aqui o que o texto quer trazer para a gente é que muitas vezes nós, ainda que cremos no Senhor Jesus, ainda que vivamos o Evangelho e busquemos do Senhor, muitas vezes o nosso caminhar tem nos levado a apagar, a irmos perdendo a chama, a irmos perdendo a glória do Senhor que resplandece em nós, e a nos tornarmos assim como esse pavio que fumega, esse pavio que perdeu a sua função de trazer luz, de ser a luz da terra. Um pavio que queimou e que agora não é mais útil. E quantas vezes, talvez você olhe para a sua vida, olhe para as suas escolhas,
olhe para o seu ministério, olhe para a forma como você tem desenvolvido a sua vida, e você esteja se sentindo hoje, quem sabe, um pavio fumegante. Assim como aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús se sentiam. Havia neles alguma fé, havia neles algo que tinha tocado o coração deles. Mas o que tinha acontecido, a decepção, o caminhar ao ver a morte de Jesus, a incredulidade toma conta das suas vidas e eles vão caminhando como um pavio que fumega, sem agir como o Senhor os havia chamado. Assim como Pedro, depois de negar a Cristo, estava sem ação, sem autoridade, qual o Senhor já o tinha dado. Estava lá, cabisbaixo, triste. Jesus foi atrás dele, foi tratar dele, para que ele assumisse a posição que o Senhor tinha dado a ele, de autoridade, de apóstolo. Assim como Tomé, que ao receber a notícia da ressurreição de Cristo, fala, não consegue crer, se eu preciso ver. Fumaça. Mas o Senhor viu no meio daquela fumaça que ainda havia algo queimando, ainda havia brasa. E o Senhor vai e faz o que com Tomé? Se apresenta diante dele e fala, mete o dedo na chaga. O Senhor não jogou Tomé fora, o Senhor não jogou Pedro fora, o Senhor não jogou aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús fora. O Senhor não jogou fora aquele homem, aquele pai com o seu filho endemoniado, surdo e mudo, que chega pedindo ao Senhor Jesus que, se fosse possível, curasse o seu filho, fizesse alguma coisa. Jesus, se fosse possível, tudo é possível o que crê. E o que ele diz? Deus, Senhor, me ajuda a crer, me ajuda na minha falta de fé. Fumaça. Mas o Senhor enxergou nele uma brasa, um resquício, e tratou daquela fé, e reacendeu a fé. Quem sabe nessa noite, irmãos, você não esteja vivendo assim. Quem sabe nessa noite você não esteja simplesmente vivendo os dias, o dia a dia da sua fé, como alguém que caminha por uma convicção na sua mente, mas que a sua vida tornou-se somente fumaça. Você não tem mais resplandecido a glória do Senhor Jesus. Você não tem sido mais uma ferramenta útil para iluminar o mundo. Você não tem sido mais uma ferramenta que possa resplandecer a luz de Jesus no lugar onde você vive. Você não tem se sentido mais alguém que possa servir de luz. Mas a palavra nos diz que o Senhor não apaga o pavio fumegante. Aquilo que qualquer outro faria, aquilo que seria o natural, porque um pavio fumegante, a primeira coisa que a gente faz é ir lá e apagar. O Senhor não faz assim. O Senhor não apaga. Ele restaura. Irmãos, e quando lembro disso, lembro da minha própria vida. Quando, depois de um casamento fracassado, depois de um ministério infrutífero, depois de decisões erradas, depois de estar distante e longe, 1000 quilômetros da minha família, me sentia já inútil para o ministério, inútil para qualquer coisa que o Senhor pudesse fazer. Continuava em mim a brasa da fé, eu cria no Senhor Jesus. Mas aquele pavio que há 5, 6 anos atrás era só uma fumacinha, o Senhor não apagou, o Senhor não rejeitou. Pelo contrário, o Senhor foi lá e investiu na minha vida. E me trouxe e falou, eu quero que você continue sendo um pavio aceso, com o fogo e com a luz do Senhor Jesus brilhando em você. E eu sei que ainda tem muita fumaça saindo na minha vida. Mas eu sei que o Senhor está me tratando cada dia. E eu quero que a minha vida continue sendo tratada por Ele cada instante, cada minuto. Mas eu sei também que tem muita gente aqui que precisa ter essa chama reacendida. Que precisa ter a sua vida trazida às mãos do Senhor. Para que Ele possa curar, para que Ele possa restaurar.
a chama, o fogo, a luz, a função que você tem e que você exerce na igreja de Cristo. Porque somos luz, somos pedras vivas, e cada um de nós tem uma função do qual o Senhor jamais vai abrir mão de investir na gente. Para isso basta que nos coloquemos à disposição dEle, que a nossa vida esteja nas mãos dEle, que nós não desistamos de nós mesmos, porque o Senhor não desiste e continua a agir na vida de cada um de nós.